entre a cruz e a coroa. É sobre isso que Deus quer falar no nosso coração hoje. Eu já está falando, se eu posso dizer assim, né? Desde o início desse culto. Existe algo que aconteceu entre a cruz e a coroa. Existe algo que aconteceu naquele momento. Existe uma passagem. Você sabe que Páscoa do original significa isso, né? Pessah, que era a passagem ali do anjo da morte, a passagem ali como fechando as pragas do Egito para o povo judeu. Haveria uma passagem, nós vamos lembrar sobre isso. Então que nós possamos entender que não foi apenas algo rotineiro que nós comemoramos, que nós estamos celebrando. Isso aqui marcou a história. E nós precisamos entender por que isso marcou a história do povo judeu e como que isso chega até nós. Então hoje, de uma forma bem, talvez prática, bem didática, eu quero trazer você para entender o contexto histórico do que é a Páscoa, para que você possa celebrar a Páscoa de uma vez por todas com a maior convicção da sua vida. Para que você entenda que não é só um dia de dar um chocolate ou receber um chocolate ou qualquer coisa do tipo, mas é você saber que em seu favor Jesus Cristo verteu um sangue, que em seu favor Ele te comprou do mercado de escravos, que Ele te transportou do império das trevas e Ele definitivamente te transportou para o reino do Filho do seu amor, e que essa obra, ela é definitiva na sua vida. Você vai entender isso, vai ter os olhos iluminados, as escamas hoje de alguns vão cair, eu creio, porque o Espírito já direciona nesse sentido. E eu queria dizer, você recebeu um cálice, no final nós vamos celebrar uma ceia hoje, porque se tem um tempo para nós celebrarmos com maior motivo e razão, é no dia de hoje. Você está pronto para toda essa festa? Diga amém. Então eu começo lendo com você Isaías 53, verso 4, que diz assim: certamente, diga comigo, certamente. Paulo, a gente está lendo o profeta Isaías. Paulo vai vir lá na frente, depois da crucificação. Paulo vai ser levantado como apóstolo dos apóstolos para pregar aos gentios. Paulo vai trazer a definição de fé. Paulo vai dizer em Hebreus 11, ele vai dizer que a fé é a certeza e a convicção. Agora o profeta está dizendo algo que nós podemos entender que é fé. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você precisa crer que isso aconteceu. Isso aqui não é um conto, isso aqui não é uma fábula, isso aqui não é a história do Walt Disney. Isso aqui é o fato histórico que mudou, como eu disse, a história das nossas vidas e do mundo. O mundo foi dividido antes de Cristo e depois de Cristo, porque nós cremos que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O verso 5 diz: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava, ou seja, agora nós temos uma paz, porque esse castigo estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, leia comigo, fomos sarados. Ele diz mais, o profeta: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É sobre isso que nós vamos ouvir na manhã de hoje, porque, como eu disse, isso mudou a história da minha e da sua vida. Curva a sua cabeça, vamos falar com esse Senhor Jesus maravilhoso. Pai, nós te rendemos toda a honra, toda a glória, nós te damos, Pai, todo o louvor, porque nós sabemos, Pai, que existe algo entre a cruz e a coroa, Jesus. Nós sabemos que existe algo naquela dispensação, naquele tempo, que, Pai, não ficou ali retido, mas que chega até nós hoje, que chega até os gentios predestinados, que chega até o teu povo, Pai, em graça aos teus filhos. E nós queremos nesta manhã lembrar destes fatos, de forma não somente histórica, mas num nível do Espírito, porque o teu Espírito fez e está fazendo uma grande obra em nós. Nós oramos nessa manhã dizendo: Pai, fala, revela-te a nós, Jesus, que não seja mais um culto, mas que seja para todos que estão aqui, para aqueles que vão ouvir essa mensagem online, que seja o culto das nossas vidas, para que nós venhamos, Pai, a te conhecer, e como o Senhor nos ensina, prosseguir em te conhecer, Jesus, porque Tu és grandioso, majestoso, como cantamos hoje. Tu és o Rei de Reis, Tu és o Senhor de Senhores, Tu és o Alfa, o Ômega, Tu és a brilhante estrela da manhã, Tu és o desejado das nações, Tu és o Deus supremo, Tu és o Quírio, Jesus. E nós estamos agora prontos para ouvir a Tua voz. Fala-nos, porque como filhos seremos apacentados pelo nosso Pai, pelo verdadeiro pastor das nossas almas. Oramos em nome de Jesus, igreja, para a glória de Deus, e todos digam amém. Você vai dar uma salva de palmas de muita gratidão a Jesus. Obrigado, Bispa Silmara.
Meus irmãos amados, povo de Deus, aqueles que foram comprados pelo sangue vertido de Cristo na cruz, aqueles que podem hoje contemplar como por um espelho a glória de Cristo, aqueles que não têm mais o véu que Moisés tinha da hipocrisia, mas como disse Paulo aos Romanos, agora desvendando os nossos rostos, contemplamos por um espelho, aqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus, por conta do sangue. Se é você, diga amém. Você sabe que o povo judeu comemora a Páscoa até hoje como esta lembrança, eu estava dizendo agora na pré-introdução do culto, da libertação do seu povo da escravidão do Egito. É isso que significa a Páscoa para os judeus, o Pessá, essa passagem. E para nós comemorarmos a Páscoa num novo pacto, porque nós não precisamos de pães asmos, pão sem fermento, toda aquela história que simbolizava algo na antiga aliança. Para nós agora, entenda que o púlpito, é que eu estou ao contrário, mas nós estamos aqui depois da cruz, é como se fosse antes da cruz e depois da cruz. Então, o povo no passado, eu não vou conseguir fazer do seu lado porque eu vou confundir aqui, então vou fazer do meu lado. O povo no passado, eles estavam antes da cruz, então existiu algo histórico e um motivo, o porquê o povo judeu comemorou a Páscoa. Mas nós agora na nova aliança, nós precisamos entender e compreender o que foi essa primeira Páscoa, para que a nossa Páscoa ela tenha de fato um sentido. Afinal de contas, você está em um ministério do que, igreja? Fala comigo, de conhecimento. Então você não pode vir aqui e achar que a Páscoa é sobre um coelho. Você não pode vir aqui e achar que a Páscoa é como algo se tornou comercial no dia de hoje. A Páscoa para nós talvez seja o maior feito, o maior fato do cristianismo. Marcou as nossas vidas. Então, a primeira coisa que você precisa entender hoje, ou lembrar, é que a lei, fala comigo assim, a lei. O que é a lei? A lei são 613 mandamentos. A lei mosaica. A lei era a sombra, fala, a lei era a sombra e a graça é um bem real. Você precisa ter isso claro no seu coração, porque aí você vai começar a compreender o porquê algumas coisas da lei, porque tudo estava apontando para a graça. A gente vai ler um texto bem longo, porque eu sei que muitos não têm o hábito de ler a Bíblia, então você vai ler a Bíblia hoje comigo aqui para a semana toda, vou garantir isso a semana toda. A gente vai ler a Bíblia aqui, eu estou brincando, tá? Leia a Bíblia amanhã e depois, todos os dias, mas eu sei como é a realidade de muitos. Infelizmente a gente vive de uma geração que não se alimenta da palavra, se alimenta de shorts, Reels no Instagram, mas não lê a palavra de Deus. Então, nós vamos ler um texto aqui para você compreender o que era essa Páscoa. E se você quiser abrir a sua Bíblia, marcar aí ou acompanhar comigo na tela, lá em Êxodo 12, do verso 1 em diante, nós vamos começar lendo o que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. O Senhor está chamando seus profetas, Moisés, Arão, o irmão, né, Moisés, seu irmão, e ele está dizendo: este mês vos será o principal dos meses. Então veja a importância para aquele povo. Principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel. Está dizendo para quem, igreja? Fala comigo, para o povo de Israel. Vocês comeram chocolate ontem? O que aconteceu, povo? Já chegou hoje na digestão do chocolate? Fala, o povo de Israel. Isso, amado, eu sei que está gostoso, está quentinho. Você está aí pensando no bacalhau que você vai comer daqui a pouco. Ô glória, meu pai disse. Eu não gosto de bacalhau, fazer o quê? O povo de Israel, o povo hebreu, essa era a mensagem, esse era o direcionamento que Deus estava dando através do profeta, o grande homem Moisés, para o povo. Olha, ele continua dizendo, né? Para o povo de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Então cada um pegaria um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família reunida nas suas casas ali, teria um cordeiro. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Aqui a gente já vê a comunhão, né? Conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então ele falou assim: vocês vão se juntar em família, vocês vão ter um cordeiro. Se alguém tiver uma família pequena, junta com o outro. Calculem bem para que vocês possam comer esse cordeiro. Tinha que comer inteiro. Olha o que diz no verso 5: o cordeiro será... Eu preciso começar a apontar para você. Então a gente está na lei, e a lei está apontando para o que eu te ensinei? O bem real. A lei apontava para a graça. Olha agora de forma clara uma tipificação do que seria na nova aliança. O cordeiro será sem... Eles estão falando de um animal, de um bezerro. Eles estão falando de um cordeiro aí que eles iam... Mas aponta para o verdadeiro cordeiro que não tinha defeito. Macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 6: e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel, o que vai fazer? Olha, apontando, o imolará no crepúsculo da tarde. Parece alguma coisa que te lembra a crucificação de Cristo? Sim ou sim?
Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras da varga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos. Isso aqui representava algo da lei, né? Sem o pecado, sem fermento, ervas amargas. E comerão, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Verso 10, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Eis. Verso 11, desta maneira o comereis, lombos cingidos. Então como que eles iam comer? Tinha uma forma. Eles tinham que estar lá com os lombos cingidos, sandálias dos pés, cajado na mão. E ele diz, olha, comê-lo-eis depressa, ou à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então tinha todo um significado. Por que eles tinham que estar em família? Por que eles tinham que estar vestidos com sandálias, com cajado? O que é isso? Comam, porque depois disso vocês vão vazar daí. Como? Porque depois disso vocês vão sair daí. Essa é a Páscoa. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que tiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Receba isso na sua vida. Você está conseguindo fazer a conexão do que era a antiga aliança para a nova aliança? Eles estavam passando com o hisopo lá, o sangue na porta, nos umbrais das portas, e o anjo passaria ali, o anjo da morte não entraria, e falou assim, não vai acontecer nada. Agora entenda o que aconteceu da nova aliança. Você não precisa passar sangue na sua porta, porque existe um sangue que foi vertido em seu favor. E na antiga aliança ele diz, o sangue vos será por sinal. A casa que tiveres e vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vós praga destruidora. Eu quero profetizar na sua vida, não haverá praga destruidora sobre a sua vida, porque existe um sangue sobre você. Quando eu ferir a terra do Egito, verso 14, este dia vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrarei por estatuto perpétuo. Então até aqui, igreja, você consegue entender a analogia do antigo e do novo pacto? Você consegue compreender muitas questões da antiga aliança que estava apontando para a nova aliança? E você vai compreender mais no verso 21, eu vou pular um pouco para a gente contextualizar melhor aqui a história. Diz lá, chamou pois Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei e tomai cordeiros. Então o Senhor estava dando a ordem primeiro para Arão e para Moisés. Agora Moisés, ele vai chamar os anciãos, os sábios da época, e vai trazer a instrução que Deus diz. Ele diz, escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e molhai a Páscoa. Tomai o molho de sopa lá, molhai o sangue e estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então o que a gente está vendo aqui? Nós vemos Deus falando com Moisés de forma clara, repassando para o povo. E a gente vê, eu quero fazer um parênteses, porque eu acho maravilhoso quando nós não vemos o povo questionando a direção de Deus através do líder. Eles estão falando, vai fazer isso. Eu falar, mas quem vai fazer? Eles tinham visto 9 pragas até então, o que vai acontecer agora? Mas eles estavam ali entendendo que Deus estava manifestando juízo. Então que você também não fique questionando muitas coisas quando Deus dá uma direção, quando Deus fala algo para você, que você entenda que existe um porquê para todas as coisas. O verso 23 diz, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Ou seja, o Senhor não ia ferir o povo dele. O Senhor não ia ferir. Por que nós falamos que a predestinação... Eu preciso contar isso aqui, eu preciso contextualizar. A predestinação, ela é a coluna vertebral de todo o evangelho. Porque senão você vai falar que Deus é incoerente. Porque os 10 primeiros mandamentos, tem um mandamento que diz assim, não matarás. Como é que Deus agora vai vir e vai matar todas as crianças, todos os primogênitos? Que incoerência é essa? Como é que depois de um tempo eles vão entrar lá na terra e Deus vai falar para Josué, agora você passa o fio da espada, todos aqueles caras que estão lá em Jericó, mata todo mundo. Qual que é essa incoerência? Aqui você consegue entender claramente que Deus não vai matar os seus filhos. Ele está deixando muito claro, eu vou matar o povo egípcio. O que é isso? O ímpio, que não tem parte com ele. Você pode dizer, o que é isso? Isso aqui é a soberania de Deus. Isso aqui é a presciência de Deus sendo, claramente vivida na história. Porque o Senhor passará a ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Eu quero fazer um outro parênteses. Nós não temos esse rito.
Porque isso era para eles olho por olho, dente por dente. Eles tinham que, tudo símbolo. Nós estamos agora na nova aliança. Na nova aliança, Paulo é muito claro: o justo viverá pela fé. Então nós não temos rito, nós temos fé, amém, igreja? O que nós temos que fazer? Nós temos que crer. Então, da mesma forma que eles não questionavam na antiga aliança o que eles deviam fazer, você não questione também na nova aliança. O que eu tenho que fazer, Bispo Fê? Você tem que crer, porque o justo vive por fé. E basta. Apenas isso. Olha quem está ao seu lado, que você ainda não falou com ele nessa pregação, e fala: você apenas tem que crer, você não precisa de um rito, você precisa da fé, e a fé é um dom de Deus e você já tem ela. Você pegou tudo que eu falei? Deu para passar? Eu mandei você falar e continuei falando mais coisa, né? Ó, se você não falou como eu falei, vai dar azar na sua vida, viu? Está amarrado. Eu estou falando que tem um sangue que verte essa, que azar que você vai ter. Você está entendendo, né, meu amado? Tem um sangue que te cobre de todas essas pragas aí do inferno. Verso 26: quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Sempre tem adoração a Deus, por isso que nós adoramos nessa manhã. E foram aos filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Verso 30: levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, de todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Imagina só, todas as casas do Egito com um morto. Imagina a gritaria que foi aquela noite, aquela madrugada. Verso 31: então naquela mesma noite Faraó chamou o Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Então agora Faraó está liberando o povo. Então você veja a perfeição de tudo que Deus estava fazendo. Deus endurecendo o coração do Faraó. Agora com essa última praga, o Faraó liberando o povo de Deus. Ele diz: levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tens dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam como povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morremos. Agora eles queriam ver aquele povo fora de lá, falavam: por culpa de vocês, os nossos filhos morreram, vazem daqui. Os egípcios apertavam como povo, apressando. Verso 34: o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas, e as trouxe como vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Então ainda saiu com ouro, porque depois lá na frente eles vão levantar um bezerro de ouro, não é? Quando Moisés está no alto do monte, e depois que ele desce: o que vocês estão fazendo aqui? Fizeram um bezerro. Da onde veio todo aquele ouro? Esse ouro que os egípcios estavam entregando para eles. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Se você for contar tudo isso aqui, dizem que dá aproximadamente de 2 a 3 milhões de pessoas que foi esse êxodo. Subiu também com ele um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Por que a gente está lendo tudo isso, igreja? Porque isso aqui era a Páscoa da antiga aliança. Você precisa entender isso na sua mente histórica e também espiritual. Isso aqui era a Páscoa do povo judeu, para que no tempo que nós estamos agora, na nova dispensação, nós possamos entender por que nós temos um cordeiro, por que Jesus é o cordeiro vivo que desceu do céu, que verteu o seu sangue para nós. Olha o que diz João 1,29, para a gente começar a costurar tudo isso. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e diz: eis. Então assim, aqui é João Batista, que batizava no Rio Jordão, para a remissão dos pecados, para arrependimento. Ele estava lá apontando, falando assim: ali está o cordeiro, ali está aquele que tira o pecado do mundo. Nós vamos entender todo esse êxodo, por quê? Porque Moisés, na antiga aliança, eles não tinham nada que tirasse o pecado do mundo. Pelo contrário, João Batista, ele batizava lá no Rio Jordão, e aquele povo se batizava toda vez que eles transgrediam, toda vez que eles pecavam, eles iam lá e falavam: João Batista, eu pequei. Eu sempre brinco, né? Eu roubei a galinha dos vizinhos, eu olhei para a mulher do outro, eu fiz não sei o quê, então vem cá, arrepende aqui. E aquilo era feito de forma
rotineiramente. Não tinha nada que tirava. E aí João Batista, ele vê Jesus iniciando o seu ministério e ele aponta. A lei aponta para a graça, igreja. Entenda o que está acontecendo aqui na palavra. João Batista diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, aqui não tem ninguém que tira. Ele tira o pecado do mundo. Ele diz: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. E aí João Batista, você continua lendo o livro de João, vai dizer assim: que ele cresça e que eu diminua. Eu sempre digo isso. O que a igreja fez? Cresceu João e diminuiu Cristo. Colocaram João com o seu batismo como algo maravilhoso, e Cristo reduzido a um batismo lá, qualquer outra coisa que... Então nós precisamos entender todo o contexto, como eu disse, histórico, para que a nossa fé, ela seja de fato uma fé real, uma fé verdadeira. João disse: o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro do povo do Egito não tirava pecado nenhum. O que eles faziam? Só aplacava a ira de Deus. Então, nós vamos contextualizar isso para a igreja atual, evangélica, protestante, para que nós entendamos que nós não precisamos de um rito como tinham os judeus, até porque você não tem sangue de Israel nas suas vezes, israelita nas suas vezes, você não é um povo hebreu, você é um gentil da nova aliança, um gentil predestinado. Essa é a expressão que a Bíblia usa sobre você. Você precisa saber que é a sua identidade, senão você vive um gentil que vive como judeu. Aí a gente precisa ir para Gálatas, quando Paulo chega para Pedro e fala assim: Pedro, por que tu, sendo judeus, obriga os gentios a viverem como judeus, e você que é judeu vive como gentil? Que salada é essa? Você está obrigando o povo que não é judeu a viver como judeus, e você que é judeu não vive como judeu? Que hipocrisia é essa? É essa fala que nós precisamos levantar na igreja atual evangélica protestante, que vive como... Aqui está o judeu, né? Que vive como judeu, mas sendo um gentil predestinado. Você consegue entender por que nós precisamos ir para a Bíblia, para nós entendermos quem nós somos e para entender o que nós devemos fazer como povo de Deus? Sim ou sim, igreja? Então, nós estamos vendo, no dia seguinte, viu João que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Levante uma das suas mãos e fala assim: Jesus é o Cordeiro que tira o pecado. Aí você vai entender porque a sua Páscoa vai ter muito mais significância, vai ser muito mais forte, todo o seu entendimento. Você quer ver o que Paulo diz em 1 Coríntios 5:7? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Eu não posso me tornar uma nova massa, Paulo vai dizer um pouquinho mais para frente, uma nova criatura, se eu tiver um velho fermento. Ele diz: lança fora o velho fermento, lança fora a lei, para que você se torne uma nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então você tem que entender historicamente, para você entender espiritualmente o que foi essa grande obra que Cristo consumou na cruz. Jesus é o nosso Cordeiro, Ele é a nossa Páscoa, Ele nos tirou do mundo, ou seja, Jesus nos tirou do Egito. Então, da mesma forma com que o povo judeu foi tirado naquele êxodo do Egito, Jesus fez essa obra nas nossas vidas também de uma forma definitiva, porque Ele é aquele que tira o pecado do mundo, e Ele tirou o pecado das nossas vidas. Que mundo é esse? O mundo ecumênio, o mundo dos eleitos, o povo de Deus. Ele tirou o pecado das nossas vidas. Olha o que diz Pedro também em sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Como que tinha que ser o cordeiro lá para o povo de Israel? Sem defeito, macho, não era? Sem defeito, sem mancha. E está dizendo Pedro agora: o nosso precioso sangue, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, igreja, a Páscoa, ela é a festa de maior significado para nós crentes. Logicamente que nós temos o Natal, o nascimento de Cristo, mas se nós formos olhar um pouco mais a fundo, a Páscoa para nós é o maior significado. E no novo pacto, a Páscoa, ela alcança uma dimensão muito maior. No novo pacto, onde nós estamos, na nova aliança, ela vai alcançar uma dimensão muito mais definitiva do que tinha na lei. Não era somente um povo que estava sendo liberto de uma escravidão física, mas agora todos os eleitos, você tem que louvar Deus porque você faz parte desses eleitos, todos os eleitos, o povo de Deus agora se encontram em uma libertação eterna, porque Jesus foi o nosso Pascal, Jesus foi o nosso Cordeiro. Então nós não temos agora, como eu disse, lendo o texto de Êxodo, com ritos, não temos que ficar passando sangue nas nossas portas. Por quê? Porque eles estavam na lei, lá tudo era símbolo. Nós temos um sangue que nos lava, que nos regenera, que nos justifica, o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Então, em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Para quê? Para que nós possamos agora então voltar para esse concílio e termos uma vida eterna. Levante uma das suas mãos e diga: em Cristo eu fui reconciliado com Deus. Fala assim: em Cristo
eu tenho vida eterna. Então, para a gente entender agora, a Bíblia vai dizer que Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, Ele vem, Ele assume a forma de homem, Ele habita entre nós, Ele vem e começa a espalhar as boas novas de grande alegria. Nós pregamos sobre isso recentemente, o Evangelho do Reino de Deus, e Ele entrega ali a sua vida numa cruz, como um sacrifício vivo, como um pagamento pela minha e pela sua vida. É sobre isso que nós vamos celebrar, e devemos celebrar como povo na nova aliança. E aí a Bíblia diz que depois de 3 dias, Jesus ressuscita dentre os mortos para definitivamente romper o véu que nos separava de Deus. Você vai dizer, o que é tudo isso? Eu vou dizer para você, isso é a maior prova de amor que nós poderíamos ter recebido. Jesus, Ele rasga o véu, diz a Bíblia, né? De alto a baixo. Ou seja, a obra foi dele, do céu para a terra. Rasgou o céu, não tem nada que você faz. Não, mas fui eu que busquei, fui eu que fui atrás. Você foi nada, cara, você estava morto em delito e pecado. Eu nunca vi um morto levantar e buscar alguém. Mas Efésios, Paulo vai dizer, Ele vos deu vida. O véu foi rasgado de alto a baixo, não foi de baixo para cima. Ele nos deu vida, estando nós mortos os nossos delitos e pecados. Então, a obra que Jesus fez nas nossas vidas, ela foi definitiva. Diga, graças a Deus por isso. Aí você precisa entender o que vai aparecer para você na tela. Tudo que é importante para a vida de um cristão começa e termina na cruz do Calvário. Tudo que é importante para nós começa e termina na cruz. E nós não estamos aqui para reverenciar a cruz, mas a obra que foi feita na cruz. Você consegue compreender isso? Então a ressurreição de Jesus é o alicerce principal da fé cristã. Porque se você pegar todo grande deixa eu reformular a frase. Se você for pegar toda outra... Eita Jesus, o que acontece na minha cabeça? Deixa eu desembaralhar as coisas. Se você for pegar qualquer outra religião, é isso que eu queria dizer. Ou tem um grande pensador, um grande outro Deus com letra minúscula desse século, ou do século passado, seja de onde vier. Nenhum outro ressuscitou dentre os mortos. Você vai lá, vai estar lá um túmulo de alguém, eu não vou falar nome aqui, porque vão falar que eu sou preconceituoso, mas todos esses nomes aí, desses deuses aí, nós podemos ir. Eu fui lá em Israel, no túmulo onde eles dizem que foi Jesus, onde Jesus morreu. A gente foi lá no Monte Gólgota, onde falou, eu não vi lá no túmulo. Por que as pessoas ficam lá no túmulo? Jesus, a gente entrou lá, foi uma história. Olhei e falei assim, não há nada aqui. Fomos lá no Monte Gólgota, não há nada aqui. E levantamos as mãos e falei, obrigado Jesus, porque o Senhor não está no túmulo, o Senhor não está na cruz, o Senhor vive e reina no alto dos céus, e o Senhor faz morada em mim através do teu Espírito Santo. Amado, só Deus, só Jesus Cristo é o único que ressuscitou dentre os mortos. Então isso aqui é o que muda a história, isso aqui é que faz com que Ele seja o verdadeiro Deus. Aí alguém pode dizer, mas então por que Jesus sofreu tanto? Eu quero dizer para você que Jesus passou por tudo que Ele passou por nós. Então toda vez que você ouvir, ou ler na palavra, ou ver alguma ilustração do que Jesus passou, entenda que Ele fez tudo aquilo por amor de nós. E era preciso que um cordeiro sofresse em nosso lugar. Por que, Bispo Fê? Pergunta para mim, por que, Bispo Fê? Para que nós hoje não precisássemos sofrer o que Ele sofreu. Como eu disse agora há pouco, essa foi a maior prova de amor, igreja. Então hoje na nova aliança, você precisa se posicionar como um filho de Deus. E entender o que Isaías disse, que pelas chagas nós fomos sarados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas iniquidades. Enfim, agora nós temos essa paz, agora nós temos, a cura, agora nós temos a bênção, agora nós temos as promessas, agora nós temos um bem real que é Jesus Cristo. Então o que fere meu coração é ver um povo gentil vivendo como judeu. Você vê um povo eleito que tem promessas agora de um Deus que consumou na cruz todas as promessas, consumou na cruz, diz o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Olha só como é clara a Bíblia, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, na cruz encerrou a lei. O que nós vamos trazer lei agora para a nova aliança? Não tem que trazer lei. Senão, sabe o que eu estou fazendo quando eu trago a lei para a nova aliança? Eu estou dizendo com a minha atitude que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. É isso que eu estou dizendo. Você pode rodopiar, você pode brigar, você pode rodar o olho ao contrário, fazer o que for. E aí primeiro pode ser demônio isso aí. Mas se for só a sua carne, você bravo com o que eu estou falando. Quando eu trago Moisés para o altar na nova aliança, eu estou falando que a maior obra da história, o maior amor demonstrado na história não foi suficiente. Só que a Bíblia diz que Jesus foi suficiente. Por uma só oferta, todos nós fomos aperfeiçoados. Acabou, finish, está consumado, tetelestai.
Mas aí o povo hoje quer, não, a gente também precisa fazer alguma coisa, porque Jesus não foi suficiente. Vamos nós também subir no monte, vamos nós também ralar o joelho, vamos nós também passar no tanque, vamos nós também deixarmos de comer, vamos nós trazermos algumas coisas, porque isso tem aparência de espiritual. Parece, mas não é espiritual. Sabe o que é ser espiritual? É você falar, eu não preciso de nada disso, porque eu vivo pela fé. Eu entendo que Jesus Cristo, eu não preciso ver para crer, porque Jesus falou, bem-aventurados que não viram, mas creram. Isso é viver por fé, isso é ser espiritual. Isso é ser espiritual, igreja. Isso é você de fato desfrutar da nova aliança. Isso é você de fato entender o que é a Páscoa. Isso é de fato você entender as dispensações. Vamos ler Isaías novamente? Vamos lá junto agora, porque isso aqui vai trazer um novo peso no seu coração. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele, não foi você, foi Ele que foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Leia comigo o que está escrito agora: o castigo que nos traz. Como é que o povo hoje não vive a paz? Se o castigo que nos traz, nos trouxe a paz. Paulo vai dizer, uma paz que excede o entendimento. De onde vem essa paz? O castigo que nos traz a paz. Jesus falou, eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Então a paz que nós temos não é a paz do mundo, não é a paz da Páscoa do mundo, não é a paz do Natal no mundo, é a paz do Espírito que foi conquistada na cruz do Calvário. É a paz que excede o entendimento, é a paz de Deus. Ele diz que pela sua pisadura nós fomos sarados. Fomos sarados. E tem um ponto final, não tem uma vírgula, mas se você subir no monte, se você fizer isso, se você deixar de comer, se você fizer uma campanha, se você pagar o preço, cara, se eu fizer tudo isso, eu estou dizendo que tudo isso aqui não valeu de nada. O que a Bíblia diz? Que Jesus é o nosso suficiente Salvador. Se Ele é suficiente, Ele não precisa de você para aperfeiçoar a obra que Ele já tornou perfeita. Ele é suficiente. Então, quando a última chibatada bateu ali no corpo de Cristo, nós fomos curados. Quando a última chibatada bateu ali, sabe, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Nós somos, sabe, sarados do estrago do pecado. Ele diz no verso 6, olha só: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos. Então, quando eu digo, por isso nós vamos terminar fazendo uma ceia logo mais, porque você precisa entender que naquela hora é como se Jesus pensasse somente em você. Essa é a dimensão do amor de Jesus pelas nossas vidas. E você sabe que a malignidade, a iniquidade e a maldição que eram nossas, agora não são mais nossas, porque elas caíram sobre Jesus, é o que diz a palavra. Aí como é que me explica? O povo engraça hoje falando, não, mas tem uma maldição hereditária. O cara não conhece a Bíblia. Porque ele está dizendo aqui, a maldição hereditária é maior que o sangue de Cristo na cruz. Que maldição hereditária? Você pode ter os costumes do teu pai, da tua mãe lá, que você viveu uma família disfuncional, mas você vai me falar para mim que você tem maldição hereditária depois que você recebeu a Cristo? Alguma coisa está errada no seu evangelho. Alguma coisa está errada na Bíblia que você leu. Porque a minha Bíblia e a Bíblia que nós cremos, que é a palavra de Deus, ela diz o quê? Que as iniquidades caíram sobre Jesus, as malignidades caíram sobre Jesus. Não há maldição para aquele que está em Cristo. Não é o que diz a palavra? Então, igreja, o Senhor se sacrificou para que todos os seus eleitos fossem salvos, fossem libertos definitivamente do castigo, da iniquidade, da maldição, da dor, do desespero, da angústia. Ele, sabe, carregou todas as iniquidades para que nós fôssemos um povo feliz. A morte de Jesus, ela não foi uma fatalidade, como a igreja, principalmente católica, pinta, né? E fica todo mundo naquelas romarias, chorando. Você sabe como funciona a religião? Tem aparência de santo, mas não tem nada de santo. Aí não foi uma fatalidade, foi uma entrega, foi uma doação voluntária. Diz, mas ele foi assassinado. Não, ele se deu em nosso favor. Foi um ato de amor, de entrega. Uma fatalidade. Ai, mataram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou, diz a palavra, por amor de nós. Mais uma vez eu digo, para que você não precisasse se entregar, para que você não precisasse, sabe, carregar as iniquidades. Então foi um favor que Ele manifestou sobre a vida daqueles que são seus filhos. Ele havia o quê? Predestinado antes da fundação do mundo um povo para Ele. É o que diz a palavra. Você pode lutar contra a Escritura, mas é o que diz a palavra. O Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8, ele vai dizer, aos que de antemão predestinou, a esses chamou, e a esses justificou, e aos que justificou,
glorificou. Essa é a sequência do que Jesus fez. Então a obra foi feita. Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Me explica que plano maravilhoso é esse? É o plano de Cristo, a soberania de Cristo. Então nós não temos que olhar para a cruz como uma fatalidade. Nós não estamos aqui comprando, com lamento, socorro, Jesus, jogando cinza nas nossas cabeças, rasgando nossas vestes, pano de saco. Porque os judeus faziam isso. Nós estamos aqui celebrando, por quê? Porque, mais uma vez eu digo, o trono está preenchido, mas a cruz está vazia, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. E essa é a história que nós precisamos, essas são as boas novas de grande alegria que nós precisamos anunciar a todas as criaturas. Atos 2:23 diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então você pode lutar contra mim, Fernando, mas você não pode lutar contra as Escrituras. Jesus, ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então, mais uma vez, mostrando que isso fazia parte de um plano perfeito do próprio Deus. Mateus 26:42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus está aqui na sua humanidade, porque Jesus era 100% homem na sua carne. Ele está aqui na sua humanidade dizendo: Senhor, se não for, passa de mim esse cálice. Então o cálice não passou de Jesus, graças a Deus por isso. Jesus, ele bebeu do cálice, ele foi o nosso substituto no Calvário. O que a igreja protestante precisa entender, que nós não temos que olhar, entenda isso com os olhos iluminados que eu vou dizer aqui. Se você é maduro, você vai entender. Se você conhece a palavra, você vai entender. Nós não temos que olhar para Jesus como... Entenda o que eu vou dizer? Tem maduros aqui, sim ou sim? Então, mais do que olhar para Jesus como um exemplo, nós temos que olhar para Jesus como um substituto. É o que diz a palavra. Porque as pessoas falam assim: não, mas Jesus fez, eu preciso fazer. Mas Jesus fez, quando falam, né, do jejum, do batismo, Jesus fez, eu preciso fazer. É porque Ele fez que você não precisa fazer. Porque Ele foi o nosso substituto. Eu nunca vi ninguém pondo uma coroa de espinho falando: foi Jesus fez, eu vou fazer. Eu nunca vi ninguém tomando chicotada, sendo cuspido, sendo pregado numa cruz, falando... Está entendendo onde vai a falsidade da religião? Vai até um ponto. E se você tem olhos iluminados, você vai entender: não, ele estava cumprindo uma lei, porque ninguém poderia cumprir a lei, a não ser o próprio Deus, que vai dizer em João: ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do gênito do Pai. Não é o que diz a palavra? Então o próprio Deus se fez carne, porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus era o verbo, Jesus era Deus. Ele se fez carne, habitou entre nós, e Ele cumpriu a lei, para que nós não precisássemos cumprir, porque ninguém conseguia cumprir 613 mandamentos. Só aquele que não tinha pecado, só aquele que não tinha mácula, só aquele que não tinha defeito, só o próprio Deus para fazer uma obra maravilhosa. Aí está a igreja protestante tentando fazer o que Jesus fez, e se frustrando, e achando que é na força do braço. Aí o profeta diz: não é por força, não é por poder, é pelo Espírito, que diz o Senhor. Só que a igreja hoje está no braço forte. Eu vou fazer isso, eu vou pagar. Se Jesus jejuou 40 dias, eu vou jejuar 41 dias. Se Jesus... Só que fica só nisso. Eu não vi: se Jesus tomou 40 chibatadas, eu vou tomar 50. Vem, pode dar. E você sabe que a chicotada lá não é com esse chicote que você compra em sexy shop, com todo respeito. Que você vai falar: aquele chicotinho de gato lá. Cara, você manda a tua esposa bater em você, eu sei. Não é esse não. Olha só, o chicote tinha ali, tinha osso na ponta. Você sabe disso? Cada ponta ali, aquilo entrava em Jesus e cravava e trazia a pele de fora. Quem riu é porque se identificou, tá? Se alguém riu do seu lado é porque tem. Peguei você agora. Então a igreja fica nesse lugar, sabe, de uma coisa bem... Um evangelho soft. Então, aí o que é isso? Isso é a cultura. A cultura que foi criada, religião. Mas se eu não vou para a Bíblia, eu vivo como um religioso. Eu vivo como um judeu sendo gentil. E aí eu preciso ler Gálatas. A Gálatas aí é faca na caveira, porque é Paulo confrontando a religiosidade do povo. Vamos voltar para o tema de hoje central. Então fala comigo: só Jesus foi o Cordeiro Imaculado. Fala: só Jesus poderia nos substituir. Então, igreja, ao sofrer e morrer por nós, Ele estava sendo nosso substituto. Ele, o justo, tomou o lugar do injusto. Ele, o sem pecado, tomou o lugar daquele que tinha pecado, para que nós fôssemos feitos justos. E essa é a grande obra de Cristo. 1 de Pedro 2:22 diz assim a palavra. Nossa, eu estaria começando a pregar agora. Olha como eu estou bem. 10:30. É que a gente vai louvar Jesus terminando esse culto. Graças a Deus. Eu fico feliz, amado, porque isso aqui eu tenho um horário na cabeça. Então eu vou aqui olhando toda hora, porque eu sei que você tem um almoço, você tem compromisso. Não é verdade. Então eu estou aqui, ó, tudo certo, para a glória de Deus. Vai dar para fazer tudo que Deus quer que a gente faça hoje. Diga graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso.
1 de Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado. Então quando a gente vai olhar para Jesus, a gente precisa entender isso. Jesus não cometeu pecado. Porque hoje algumas linhas teológicas também vão falar, não é bem assim. Jesus também... Não, Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então todos os nossos sofrimentos, eles foram sentidos por Jesus. Você precisa sempre ter essa consciência. Se ele foi o nosso substituto, se ele carregou toda a iniquidade, o castigo que nos traz a paz, então estava sobre ele. Então se nós temos a paz agora, todas as nossas iniquidades, sabe, tudo aquilo que nós possamos sentir, todo sofrimento foi sofrido e sentido por Jesus. Ele passou pelo sofrimento físico, ele passou por um sofrimento psicológico, moral e espiritual. Tudo que você possa vir a sentir na sua carne, Jesus sentiu por você e passou por você, porque como eu disse, ele foi o seu substituto. Ele fez tudo isso para quê? Para nos salvar. Deus, ele encarnou-se em um corpo humano, semelhante ao nosso, ele sofreu, ele sentiu todas as dores, mas não, ele não estava sentindo dor, não, ele acabou de orar aqui, olha, se possível, afasta de mim esse cálice. Diz que ele chorou sangue. Imagina o tamanho do desespero. Ele diz, minha alma está profundamente angustiada. Por quê? Porque ele estava sentindo todo o peso. Então a sua cabeça ela foi coroada de espinhos, foi espancada com uma cana. Sabe, todo esse sofrimento de Jesus culminou com a sua morte na cruz. Jesus, ele foi mais do que isso, ele foi zombado por parte dos soldados romanos que haviam prendido ele ali. Ele foi espancado por alguns daqueles soldados. Aquele que deveria ser adorado, olha que coisa, aquele que deveria ser adorado estava sendo espancado pelos romanos. Lucas 22 diz assim, o verso 63, os que detinham Jesus zombavam dele. Isso aqui em nós causa até uma ira, né? Porque a gente sabe que era o nosso Deus, o próprio Senhor ali, o Deus do universo, Jesus Cristo. Zombavam dele, davam-lhe pancadas, vendando-lhe os olhos, diziam, profetiza-nos, quem que te bateu? Eles estavam ironizando, satirizando Jesus. Isso não causa em você uma ira santa, você que tem um Espírito Santo? Imaginar que ele estava, tudo bem, está dentro de um plano de Deus, de um propósito de Deus, mas nós que amamos o nosso Deus, saber que ele foi ali cuspido, que ele foi esbofeteado, que estavam satirizando, ironizando Jesus, bate. Não te causa uma ira? Não te causa um sentimento aí? A igreja de Cristo faz exatamente isso com Jesus. Quando não vive pela fé. A igreja de Cristo faz exatamente isso. Zomba de Jesus. Zomba da obra da cruz. A gente olha para os romanos batendo em Jesus e fala, como pode? Estão batendo no próprio Deus. Como pode? Isso fere talvez a nossa santidade, a nossa espiritualidade. Mas eu quero dizer para você que a igreja faz exatamente isso no tempo de hoje. Bate, zomba em Jesus. Profana o sangue da aliança. Quando não vive dignamente, quando não vive em linha com o que Jesus fez, quando, não vive a obra da cruz na sua totalidade, quando profana o sangue da aliança, quando alguém vive deliberadamente no pecado, você precisa entender que você está cuspindo e batendo e zombando de Jesus, de tudo aquilo que ele fez por você. Isso é muito sério. Isso é muito sério, igreja. Mateus 27:46 diz, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz. Olha lá o que ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E aqui nós precisamos entender, culminando nesse desamparo de Deus ao Senhor Jesus, esse foi o maior sofrimento, ele ser desamparado e ser exposto a toda a severidade da lei de Deus ali, ultrajado pelos milhares de pecadores, de todas as gerações, não só aquela geração atual daquela época, mas todas as que viriam. O autor da nossa redenção, Jesus, ele sofreu então uma morte física, sofreu uma dor física, uma dor moral, uma dor psicológica, ele sofreu uma dor espiritual, igreja, ao tomar sobre si todos os nossos pecados. E por que ele fez tudo isso? Porque ele estava nos reconciliando com Deus. Se você entender o que é o reconciliar com Deus, um dia você estava no concílio, porque a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós estávamos ali na criação, em espírito nós estávamos lá. E por que agora Jesus está nos reconciliando? Só pode ser reconciliado quem um dia já esteve no concílio. E na cruz Jesus estava reconciliando os seus filhos, os eleitos. Eu já li 2 Coríntios, coloca para mim 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava, olha lá, agora respaldando a nossa afirmação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Diga graças a Deus por isso.
Que Ele não estava colocando sobre mim, sobre você as nossas transgressões, Ele estava carregando as nossas transgressões. E o que Ele estava fazendo? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. O que nós somos hoje? Nós somos ministros da nova aliança. Nós somos ministros da graça de Deus. Nós somos reconciliadores. A nossa fala tem que ser uma fala de reconciliação. Por isso que eu posso trazer até nas questões mais práticas, eu vou aterrissar toda essa mensagem no seu dia a dia, para você isso não ficar num campo gasoso, espiritual demais, mas para você traduzir isso em atitudes práticas. Por isso que você tem que reconciliar pessoas. Por isso que você tem que ter uma voz de não separação, mas uma voz de reconciliação. Uma voz que vai inclinar corações através das suas palavras. O que a palavra de Deus diz? Que a palavra branda desvia o furor. Você é um reconciliador, você tem que ter uma palavra branda na sua boca. Você não tem que ser aquele que coloca fogo no parquinho. Você é aquele que vem contar alguma coisa e fala, ih, vai deixar? Se fosse você, eu ia lá. Não, você tem que falar assim, ó, por amor de Deus, você é um crente em Jesus Cristo, perdoa. Mas eu já perdoei, perdoa mais uma vez. Aí Jesus falou que se pedir a capa, dá a túnica, dá a outra face. Então nós precisamos carregar isso, porque nós de fato carregamos, porque Ele nos confiou, diz a palavra da reconciliação. Gálatas 3,13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Agora talvez para muitos aqui vai fazer muito sentido o que Paulo está falando para Gálatas, para o povo da Galácia. Cristo então nos resgatou, Ele fez um resgate. Ele estava nos comprando do mercado de escravos. É o que Ele estava fazendo quando Ele verteu o sangue. Agora você vai compreender, Ele nos resgatou da maldição da lei. Então a maldição, ou melhor, a lei era maldita por quê? Porque era um pacto de maldição e de morte. E Ele nos resgatou daquele pacto. E o que Ele fez, igreja? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Jesus se fez maldição para nos resgatar da maldição da lei. Isso é uma obra maravilhosa. Então agora a gente tem uma citação, uma afirmação que você vai entender. A morte de Jesus Cristo foi expiação. O que é isso? Ele tirou o pecado, Ele expiou o pecado. Propiciação. O que é a propiciação? O sacrifício dele foi o pagamento. Então a obra de Cristo foi a expiação, foi a propiciação. Substituição, era para nós estávamos na cruz. Então por isso que a sua Páscoa não pode ser compra um ovo de Páscoa, canta uma música lá e dá para... Você tem que entender o real sentido de tudo isso. Cristo foi a sua expiação, a propiciação, a substituição, a redenção. Ou seja, Ele tirou o pecado da nossa vida. A reconciliação, Ele reconciliou com Ele. Novamente com Deus, nos reconciliou com Deus novamente. Na cruz, igreja, Jesus, nosso Cordeiro, nossa Páscoa, morreu por nós. Diga graças a Deus por isso. Se você entender isso aqui, você zerou a vida, você zerou o jogo. Porque você entendeu que a obra foi feita e foi definitiva por mim e por você, pelos eleitos. E aí você compreende, então, agora não há mais nada a fazer. Agora você viver por fé, não há mais ritos a fazer. Agora você vai desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Você vai viver em santidade. Você vai não viver deliberadamente no pecado, para você não profanar o sangue da aliança. Então, quando você entende de fato que foi a obra redentiva de Cristo na cruz, você vai viver agora de fato como uma nova criatura. Você vai entender, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo na minha vida. Por quê? Porque Jesus verteu um sangue. Eu não estou antes da cruz, eu estou depois da cruz. E se nós estamos depois da cruz, nós já temos essa obra maravilhosa sobre as nossas vidas. Olha quem está ao lado e fala assim, foi por você que Jesus fez tudo isso. Fala, na cruz, Jesus, o seu Cordeiro, a sua Páscoa. Diga, Jesus morreu por você. Diga quem está ao seu lado isso. Isso é Páscoa, igreja. Então o Cristo que vive em nós é aquele que ressuscitou dentre os mortos. A voz de Deus, ela é ouvida por aqueles que Ele chama. Nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, é o que diz a palavra. Então nós devemos ver Jesus na nossa vida. E agora eu vou aterrissar. Para isso aqui não ficar num campo, você sair lá e falar, o bispo falou das dispensações, falou da lei, da graça, falou da propiciação, da substituição, da expiação. Você falou de tudo isso. Agora, como é que eu traduzo isso no meu dia a dia? Com a minha esposa, com o meu filho, no meu local de trabalho, no meu dia a dia? Nós devemos ver Jesus na nossa vida. Nós devemos olhar para a cruz e ver o perdão dos nossos pecados. Aí se eu falo, se Jesus perdoou você, por que você não perdoa? Você é melhor que Jesus, cara? Não posso falar cara, Jesus, eu não posso falar mais essa palavra. Você estava quinta-feira no culto, né? Quem não estava está assim olhando para mim. Vai lá no YouTube, que eu não tenho tempo para explicar isso agora. Jesus perdoou. Jesus se fez maldição. Jesus se fez pecado. Aí o cara fala assim, eu vou perdoar minha esposa? Não vou não. Eu vou perdoar meu marido? Não vou não. Então você está falando o quê? Você é melhor que Jesus. Então nós devemos ver Jesus na nossa vida, no perdão dos nossos pecados, na cura do nosso corpo,
Posso entrar um pouco mais, igreja? Você tem que ver Jesus na sua vida financeira. Você tem que ver Jesus. Se você crê que Jesus curou, que Jesus proveu livramento, cura, você tem que entender que Jesus também consumou ali as promessas na cruz. Você tem que ver Jesus na sua vida financeira, na sua vida familiar, nos seus negócios. Você tem que ver Jesus nos seus sonhos do amanhã. Quais são os sonhos que você tem agora? Depois que você entender a obra da cruz, muitas pessoas vão reprogramar os seus sonhos, as suas metas de vida. Você vai entender, não são os meus sonhos, mas são os sonhos de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, os sonhos de Deus, os caminhos de Deus são maiores e melhores que os nossos. E aí você entende que não é o seu sonho, mas é o sonho de Deus para você. Então nós devemos ver Jesus como ressuscitado, porque só nele as angústias do nosso coração, das nossas aflições, do nosso humano, vão encontrar respostas. Uma pessoa ela é perdida na vida quando o quê? Quando ela busca respostas nas portas, e ela nunca vai achar respostas em qualquer outra porta que não seja a porta do Evangelho. A resposta que vai saciar, porque Jesus é a água que sacia, Jesus é o pão que mata a fome. Só Ele vai responder às carências do coração da humanidade. Só Ele vai responder às carências. E as pessoas estão aí buscando cada vez mais numa dopamina de um celular, num rolar de feed, numa experiência humana, numa viagem, numa experiência gastronômica. Estão esperando, sabe, preencher uma lacuna. Não preenche. Preenche a fome, que você mata lá, que você senta e come. Preenche qualquer outra coisa. Mas essa carência... E aí você vai ver por que a nossa geração, tenho dito isso, é a geração mais tecnológica, a geração que tem mais oportunidade de ter conhecimento, acesso a qualquer informação, e a geração mais depressiva que mais enche e lota os consultórios psiquiátricos e de psicólogos. Por quê? Porque a carência não está sendo suprida. E aí eu queria hoje, de verdade, de uma forma muito madura espiritual, tracionar você para esse lugar. Você, quando entende a obra da cruz e se apropria disso, você tem que entender, tudo foi feito. Eu não posso viver sem paz se o castigo que me traz a paz estava sobre os ombros de Jesus. Eu não posso viver uma vida perturbada. Eu não posso viver uma vida de iniquidade, porque senão eu estou profanando o sangue da aliança. Isso é ser santo. Eu posso dizer para você, isso sim é viver uma vida de santidade. Não você mergulhar no rio, levantar, falar, agora eu nasci de novo. Não, ali você foi um pecador molhado, seco, saiu um pecador molhado, não mudou nada. É o que acontece. Não, mas é uma demonstração pública. Sabe o que é demonstração pública? É você viver de acordo com a obra de Jesus na cruz. Isso é demonstração pública de você é uma nova criatura. Agora, você passar por uma água, você subir no monte, você ficar sem comer tanto tempo. Isso é religiosidade, com todo respeito a quem faça, que não tem os olhos iluminados. Porque quando você entende a obra de Jesus, você fala, eu não preciso daquilo lá, porque Jesus foi meu substituto. E como é que eu vivo agora? Agora eu vivo dignamente. Porque Paulo vai dizer que nós não devemos comer do pão e tomar do cálice indignamente. Então eu vou viver com dignidade. Agora eu vou ser santo e irrepreensível, porque a Bíblia diz isso. Jesus falou, sede santos como eu sou santo. Então agora na nova aliança, com todo respeito, a régua é muito mais alta. Porque se lá na lei você precisava transgredir, na graça Jesus falou assim, se você só pensar, você já pecou. Só pecar, você já pecou. Só que essa parte as pessoas querem apagar do que é a graça, do que é a nova aliança. Aí vão pintar a graça, a nova aliança, e o inimigo é muito astuto, que ele se transforma até um anjo de luz, para se possível enganar os eleitos, e distorce a graça, aí cria essa graça desgraça. Que aí o cara fala, não, agora a graça, então não tem pecado, então agora eu vivo. Esses são os mais pecadores dos pecadores. Estão mais do que qualquer outra pessoa profanando o sangue da aliança. E nós precisamos nos posicionar nesse lugar, eu tenho usado essa palavra, de uma centralidade bíblica, de um lugar de perfeição bíblica, para que nós tenhamos entendimento das duas dispensações, do que foi a lei, do que é a graça, e nós venhamos a viver de fato como Jesus quer que nós vivamos, igreja. Porque senão a gente está aqui, sabe, enganando, a gente está aqui sendo religiosos. Nós não podemos ser os legalistas da graça. Nós temos que ser pessoas que entenderam a obra de Jesus, entenderam que a lei acabou, mas que nós não vivemos uma graça libertina. Porque é isso que o povo quer viver, uma graça libertina. Esse que quer viver a graça libertina, quer fazer da graça, Paulo diz, libertinagem, esse nunca conheceu Jesus. Porque se você conheceu Jesus e você tem o Espírito Santo, a verdade é essa, você pisou um dedinho fora da linha, o Espírito já te constrange, essa é a verdade. Você teme e treme o Senhor, você tem temor de Deus. Você não trata Deus como seu colega de faculdade, você não trata Deus como seu amigo de bar, você tem santo temor e reverência a esse Deus. Eu estou falando alguma mentira aqui, igreja? Então nós devemos olhar para Jesus como ressuscitado.
E entender que as nossas angústias, as nossas dores, as nossas aflições, elas vão encontrar resposta em Jesus. Essa é a verdadeira mensagem da Páscoa. Essa é uma mensagem de vida. Essa é uma mensagem de alegria e de esperança. É na Páscoa que nós vamos encontrar a razão da nossa vida, igreja. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. E porque Ele está vivo, você tem que ver Deus agindo na sua vida. Porque Deus está vivo, porque Jesus está vivo, Jesus é Deus, você já entendeu isso? Porque Jesus está vivo, você tem que ver Ele na educação dos seus filhos. Porque senão para que tudo isso? Para que tudo isso? Para a gente viver com Bíblia debaixo do braço, entrando e saindo de culto, com ar de espiritual, mas a gente tendo uma vida que não resplandece a glória de Deus, o homem adulterando, o homem fornicando, o homem maltratando os filhos, não vivendo a vida comum do lar. Cara, para que tudo isso? Então é melhor você falar que você não é crente, porque senão você está profanando o sangue daquela aliança, que você está entendendo o quão santa foi, o quão santo foi o sangue vertido na cruz. Então, porque Ele está vivo, você tem que ver Ele agindo na sua vida, na educação dos seus filhos, no amor pelo seu marido, no carinho com a sua mulher, nos seus negócios. Como é que você vive a sua vida, o seu negócio? Você é aquele que dá, com todo amor e respeito, eu tenho que te exortar nessa manhã de Páscoa. Se você vive na sua vida financeira, nos seus negócios, dando um jeitinho, cara, você está profanando o sangue da aliança. Aí você vem aqui hoje, vai tomar a ceia, vai falar, nossa, glória a Deus, Jesus é minha Páscoa. Mas amanhã está passando uma nota fria lá, está dando um jeitinho de sonegar alguma coisa, está dando um jeitinho de fazer um desvio por fora. Não, isso aqui você vai por fora, sabe aquela coisa? Tudo que Jesus fez na cruz é para que nós venhamos a viver agora e para que vejam Jesus na nossa vida. Ah, Bispo, mas aí eu vou perder. Você não entendeu que a lógica do reino é invertida. É quando você perde que você ganha. É quando você é fraco que você é forte. E você quer viver na ótica do mundo, você quer viver na lei do mundo, você está fora da palavra, cara. Não posso falar, cara. Você está fora da palavra. Então, você não é um ímpio, você não é um perdido mais, você não é lobo, você não é um vaso de desonra, você é um eleito, escolhido, predestinado. Deus te chamou para que você venha agora a reinar em vida através dele nessa terra. Ele chamou para que você veja e para que você o ouça. Você está ouvindo Jesus aqui, eu sei nessa manhã através da minha vida, através da palavra. Então, comprometa-se hoje com Jesus, comprometa-se hoje com a verdade. O mundo, ele não tem nada para te dar. Lá no mundo você vai encontrar cuspe, você vai encontrar chibatada, você vai encontrar uma coroa de espinhos, você vai encontrar a zombaria dos romanos, é o que você vai encontrar no mundo. Só que muitas vezes você quer viver agradando esse mundo, em vez de agradar Jesus. Você quer viver agradando aqueles que são outra semente, aqueles que não têm comunhão com você. Você quer agradar as trevas, e você não entendeu que você é luz para dissipar as trevas, é diferente. Porque o crente de hoje quer se parecer com o mundo. Deixa eu contar uma novidade para você. Se você vive como o mundo, se você pensa como o mundo, se você anda como as pessoas do mundo, talvez você seja do mundo. E hoje talvez seja o dia que você tem que se converter a Jesus. Você tem que falar, Jesus, eu não quero mais viver do mundo, eu não quero mais ser do mundo. Eu quero viver de acordo com esta obra. Eu quero viver de acordo com o que o Senhor fez na cruz. E não importa se você está dentro de um lugar de culto, uma igreja há 20, 30 anos. Jesus, quando Ele fala assim, no meu nome, muitos vão dizer... mas a gente expeliu demônios, a gente fez isso, a gente realizou curas, milagres. Mas apartai-vos, eu não vos conheço. Isso é muito mais para os que estão dentro do que estão fora, se você for entender a magnitude do que Jesus está dizendo. Ou seja, tem muita gente dentro das igrejas que não conheceu Jesus, conheceu a igreja, a instituição, não conheceu Jesus. E eu tenho visto isso de uma forma cada vez mais assombrosa. Pessoas que você fala, não, mas cresceu nos caminhos de Deus. Cresceu, e o cristianismo dele é comportamental, é cultural. Então, assim como você cria uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui, o pai é pescador, o pai vai lá, pesca, todo dia leva o filho para o meio do mato, pesca, não sei o quê, o filho vai crescer na cultura da pescaria, e ele está lá, porque foi introduzida aquela cultura familiar. Tem pessoas que cresceram na igreja de forma cultural apenas, mas não tiveram os olhos iluminados, não tiveram um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso aqui é muito sério, porque a pessoa está lá, está ouvindo, ela gosta da experiência, ela até tem conhecimento talvez da palavra, mas não teve transformação de vida. Como é que a gente sabe, Diácono Adilson? Pelos frutos conhecereis. Então você vai ver o fruto da pessoa. Se não teve arrependimento, se não teve reconciliação, não conheceu Jesus. Ou conheceu Jesus de ouvir falar, não de ver os olhos dele. Uma pessoa do ministério, não vou dar nome, recentemente eu estava uma pessoa antiga que cresceu, uma criança que jovem, hoje é uma moça casada. Ela falou para mim, Bispo Fê, eu vou falar para você, eu me converti no último retiro. Eu falei, o quê? Ele falou, no último retiro foi que eu conheci quem era Jesus. Eu falei, você cresceu aqui dentro. Mas foi lá que eu encontrei Jesus de fato. Então a gente precisa entender, igreja, que a Páscoa para nós
É uma conversão. A Páscoa para nós é nós entendermos a obra que Jesus fez e agora toda a nossa vida tem que ser diferente. Se eu estava indo para cá, se eu estava vivendo assim, agora, não. Agora a conversão é 180 graus. Eu vou num caminho totalmente oposto, que é o caminho da vontade de Cristo, que é o caminho da vontade de Jesus. E nesse caminho, a Bíblia diz, o louco não erra. Nesse caminho aqui, amado, você pode ser seguro. Só que nesse caminho aqui, você vai agradar o Rei da Glória. Você não vai agradar o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Então aqui para nós, Páscoa é total reverência. Eu sei que o auditório ficou em silêncio. Por quê? Porque você está revendo as coisas que você fala, que você faz. Aí você vem aqui, não, mas eu sou crente, eu vou lá no culto, eu oro, eu faço aquilo. Mostra os frutos. Pelos frutos vamos conhecer. Porque Jesus vai dizer numa parábola que tem o joio no meio do trigo. E aí ele fala, olha, o joio ele vai nascer no meio do trigo. Aí alguém vai dizer assim, então vamos tirar o joio. Ele falou, não tira o joio não, deixa que o Senhor da Seara faça a separação. Porque um vai ser amarrado e lançado no lago de enxofre, fogo. O outro vai para o celeiro do Senhor. Eu creio, amado, que você é um eleito de Deus. Você é uma semente bendita. Mas eu creio também que pessoas precisam conhecer o verdadeiro Deus. Não podem viver uma vida como um crente agente secreto. Não, eu sou crente, mas só nas horas vagas. Que isso, cara? Você tem que ser crente todas as horas. Quando você vai levar o teu filho na escola, quando você está no trânsito, quando você está na tua empresa, o teu chefe tem que olhar e falar assim, não tem funcionário melhor nessa empresa, esse cara aqui é o cara mais honesto, o cara mais trabalhador, o cara mais... É isso, esse é o padrão de Cristo nas nossas vidas. Agora, triste coisa é quando o cara vai demitir e fala, pô, aquele lá é crente, pô, passou nota, sabe, chegou atrasado, deu o esquema no ponto lá, para falar que trabalhou e não trabalhou, chega mais tarde, sai mais cedo. Não. Esse não é o padrão de Cristo. Então você entenda que talvez num culto como esse, você vai entender o que é a Páscoa de fato, você vai entender que é você ser crente de verdade. É você não ufanar, você não profanar o sangue da aliança. O sangue foi vertido na cruz. Você está ouvindo Jesus nessa manhã, sim ou sim? Então que nós possamos, igreja, hoje, mais do que sentar daqui a pouco com as nossas famílias e comer e desfrutar de um banquete, que você seja a luz onde você vai chegar. Que você abra a boca e você traga uma palavra de direcionamento ali. De forma sábia. Você não precisa também começar a pregar, porque sua sogra vai querer comer o negócio lá, e você vai começar, não, vamos lá, o bispo pregou, e aí você vai, não. Sabedoria. Paulo, quando ele chegava nos lugares, Paulo sabia se portar. Paulo falava 5 idiomas. Paulo sabia como, traduzir a linguagem daquele povo. Que você aprenda como Paulo, a ser uma pessoa intencional nos lugares. Então você está lá, com um lugar que você sabe que o ambiente, às vezes não é muita fala não, mas é postura. Bispo, como é que eu prego Jesus hoje? Levanta e lava a louça lá na casa. Seja o último a ser servido. Deixa a última azeitona da pizza para a tua sogra. É que pizza agora ninguém vai comer pizza, né? Mas o crente é que, não. Se não for a pizza minha inteira, não como. O que é isso? Não, se não for frango catupiry, nem pede. Cara, você come o que tiver. Você vê como a gente tem que traduzir isso? Mas como é que você está falando de pizza e coisa num culto de Páscoa? É porque a gente precisa ensinar os evangélicos a serem crentes. A gente precisa ensinar a evangelizar os evangélicos dessa geração. Mas sabe como é que está o povo aí hoje? Mergulhando, subindo, pagando, fazendo tudo lá, com aspecto de quem? Aí chega na hora do almoço, é um tacando garfo no outro, é um cuspindo, é um falando mal do outro. Aí fala, que hipocrisia é essa? Que religiosidade é essa? Isso aí não é Jesus. Esse não é o Cristo da Bíblia. Esse é o Cristo da religião. Então as pessoas estão lá hoje nas igrejas todas comovidas, todas, santidade, Jesus, aquilo outro, mas sai do culto, amanhã, que Páscoa, que nada, que isso aqui, que nada, aí já é briga, já é gritaria, não, você nunca mais vai ufanar e nem profanar o sangue da aliança, igreja. Você está entendendo a seriedade da obra que Jesus fez. E aí a gente pode ir para o último de hoje, que é Efésios 4, verso 8, que diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha que coisa maravilhosa. Então acabou aquilo que nos escravizava, acabou aquilo que nos prendia, aquilo que nos humilhava, aquilo que nos prendia foi preso por Jesus. Ele levou cativo o cativeiro. A vitória chegou, igreja. Ele ressuscitou. Diga graças a Deus por isso. Ele está vivo, graças a Deus por isso. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo.
Como eu disse, nós não celebramos um culto de Páscoa, de ceia, com tristeza, com lamento, porque o sangue do Cordeiro era o sinal que pouparia aquelas famílias, daquela mortandade do Egito. Nós não precisamos de um sangue nas nossas portas, porque nós temos o sangue do sangue. Nós temos um sangue que foi vertido na cruz, que nos lavou, que nos regenerou, que levou todas as nossas iniquidades, todas as nossas, a maldição que estava sobre nós, o castigo que nos traz a paz, não foi o que nós vimos hoje? Estava sobre ele, igreja. Então este sangue é o sangue da nova aliança. Nós não temos mais que matar um cordeiro, porque nós temos o cordeiro, nós temos o bem real, nós temos Jesus na nova aliança. E nós vamos entender isso, que o sangue de Jesus é suficiente. Além dele pagar pelos nossos pecados, o sangue de Jesus, igreja, nos protege dos perigos desse mundo. Quanto mais a volta de Cristo se aproxima, quanto mais a terra vai passar pelo juízo de Deus, a violência, a maldade no coração do homem, a coisa vai crescer aí fora, mais nós estaremos seguros, porque existe uma marca, que é a marca do sangue de Cristo sobre a vida dos eleitos. E isso é Páscoa para nós. Isso é o verdadeiro significado da obra da cruz. Por isso eu quero terminar dizendo para você, a cruz de Cristo, a cruz, ela é um símbolo de maldição, mas a obra da cruz é um motivo de glória para nós. Nós não reverenciamos uma cruz, porque maldito aquele que for por na madeira, é maldição. Nós reverenciamos o que aconteceu na cruz, que foi a obra de Cristo, o sangue vertido. O sangue ali derramado fez com que nós, hoje, estejamos aqui livres. Livres do pecado, livres da condenação. Por que, Bispo Fê? Porque Jesus ressuscitou. Ó morte, onde estás? O nosso Rei vive. Nós começamos lendo a palavra que diz, por que para Maria? Elas estavam ali, o anjo falou, por que vocês procuram dentre os mortos aquele que ressuscitou? Jesus ficou 3 anos apontando e falando, vai acontecer, vai acontecer. Mas quando aconteceu, o povo... Aí Jesus volta, depois do 3º dia, como ele tinha falado. Amado, tudo que Jesus falou vai se cumprir. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que volte atrás. A obra da cruz nos traz vitória, a obra da cruz nos traz vida, a obra da cruz nos traz prosperidade, nos traz saúde, nos traz liberdade. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Essa é a verdade do Evangelho. Então quero terminar dizendo para você, festeje, celebre. Isso é a ressurreição de Cristo. Isso é a verdadeira obra, isso é a verdadeira Páscoa. Mais do que você sair daqui hoje com uma boa mensagem, eu quero que você saia daqui hoje vivendo o que a palavra de Deus diz. Nós vamos terminar fazendo a ceia de Cristo, ceia do Senhor, porque a palavra de Deus diz, mas isso hoje não é o primeiro domingo do mês. Amados, nós podemos fazer a ceia todos os dias se nós quisermos. Nós culturalmente, ministerialmente fazemos o primeiro domingo do mês, como algo aqui da nossa liturgia de igreja. Mas Jesus falou, fazer até que eu volte. Paulo ratifica. Por que vocês fazem a ceia? Porque Paulo ratifica. O que passa pelas 14 epístolas de Paulo é o filtro da graça. Paulo ratifica a ceia, Paulo não retira a ceia. Então a ceia é na nova aliança. E nós vamos fazer isso até que Jesus volte para buscar. Se você puder ficar de pé no seu lugar nessa hora, você recebeu. Se alguém não recebeu, só faz um sinal com a mão, que alguém vai chegar até você. Tem alguém lá atrás que não recebeu? Na última fileira. Vou pedir para o pessoal entregar lá em cima, a pastora Lilian, nas últimas fileiras. Você ouviu Jesus hoje? Sim ou sim, meu amado? Então que você celebre essa ceia hoje, não como mais uma ceia, mas que você venha a celebrar essa ceia hoje com total entendimento. Talvez antes de eu ministrar a ceia, você precise se acertar com Jesus. Eu queria que você fizesse isso nessa hora, porque você não pode ser religioso. Você não pode ser aquele que entra por aqui, tem uma experiência humana. Isso aqui não é humano. Aqui está um trono. Quando nós nos reunimos como igreja, o trono de Deus se estabelece no nosso meio. Quando nós nos reunimos como igreja, a presença manifesta de Deus nos assiste. Então nós não podemos ficar aqui olhando o teto, isso, a cor, aquilo, aquilo outro. Feche seus olhos nessa hora, que tem um tempo você e Jesus. Nós temos tempo para isso. Nós temos tempo para que você possa, se preciso, diante dos pés de Jesus, pedir perdão, se arrepender. Diz que Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Ele estava reconciliando os eleitos. Na cruz Jesus estava cumprindo uma obra. Na cruz Jesus estava cumprindo um plano perfeito. E é isso que nós estamos aqui, Pai, com total reverência, Jesus. Oh Deus, obrigado por essa mensagem, Jesus. Obrigado por este culto, Pai.
Obrigado que nós não entramos aqui para ouvir qualquer palavra, nós ouvimos a Tua palavra. Nós não entramos aqui para ter uma experiência humana, nós entramos aqui para ter uma experiência com o Teu Espírito, Jesus. Para de fato termos talvez um encontro com a Tua presença manifestada, Jesus. E nós tememos e trememos, Pai. O local que nós pisamos é uma terra santa, porque o Senhor se manifesta aqui. E onde o Senhor se manifesta, há santidade. Onde o Senhor se manifesta, Pai, há temor. E nessa hora nós queremos, com total reverência, Jesus, da nossa vida contigo, Jesus. Nós não queremos comer deste pão e tomar desse cálice indignamente, Jesus. Nós somos os dignos, Pai. O Senhor nos fez dignos, mas muitas pessoas, Pai, estão vivendo como ímpios. E a minha oração, Pai, é que essa Páscoa não passe, Jesus, sendo mais uma Páscoa, uma troca de chocolates. Não, Jesus. Isso é o que o mundo faz. Mas que seja, Pai, uma Páscoa no interior de cada coração. Se Páscoa é passagem, Jesus, eu oro para que hoje seja essa passagem, Jesus, nos corações de alguns aqui, de uma nova vida, de novas atitudes, Jesus, de novos hábitos. Oh, Pai, aquele que falou que não pecaria mais, aquele que falou que não mentiria mais, que não adulteraria mais, que não fornicaria mais, Pai, que não teria jeitos humanos na sua vida financeira, na sua vida trabalhista, Pai, que nós possamos vir a viver assim, Jesus, dignamente. A minha oração, Pai, levanta um povo que é santo e que é irrepreensível, Jesus. Levanta um povo, Jesus, que tem entendido o quão maravilhosa foi a Tua obra, Jesus. Um povo, Jesus, que não entra num domingo e levanta a mão durante 2 horas num culto e sai, depois vive uma semana, Pai, totalmente fora do Teu padrão, uma vida imoral. Não, Pai, nós não queremos isso. Nós queremos, Pai, viver e ser igreja todos os dias, não só 2 horas num domingo, mas 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nós queremos, Pai, ser sal e luz. Nós queremos ser exemplos. Nós queremos ser, Pai, exemplo de santidade. Nós queremos ser exemplo, Pai, daqueles que carregam de fato o Teu nome, daqueles que carregam de fato, Jesus, a Tua luz, porque diz que a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra já iluminou os nossos caminhos nessa manhã, Jesus. A Tua palavra já iluminou as nossas vidas, Jesus. A Tua palavra, Senhor, ela já fez morada nos nossos corações. E nós estamos aqui, Jesus, totalmente rendidos ao Teu amor. Nós estamos aqui, Jesus, totalmente rendidos ao Teu favor, Jesus. Nós não queremos lutar, Jesus. Nós não queremos que a nossa carne venha prevalecer, porque nós sabemos que é no Espírito. É no Espírito, Jesus, que nós devemos andar. Paulo vai dizer: andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Pai, eu oro por uma igreja que anda no Espírito. Eu oro por uma igreja que não satisfaz, Pai, os desejos da carne. Eu oro por uma igreja, Pai, que não vive, Senhor, numa imaturidade gospel. Mas eu oro por uma igreja que é forte e ativa. Eu oro por uma igreja, Pai, que transforma vidas. Eu oro por uma igreja, Jesus, que vem se levantar como de fato embaixadores do Teu reino, Jesus, como cartas escritas do Deus vivo. Deus, é isso que nós queremos ser nesse tempo, Jesus. Quanto mais o dia se aproxima, mais nós precisaremos ser admoestados. Quanto mais o dia se aproxima, mais nós precisaremos, Jesus, sermos instruídos na Tua palavra. Porque diz que o amor de muitos se esfriará. Oh, Jesus, nós temos visto um mundo sem amor. Nós temos visto, Pai, família sem amor. Mas eu te louvo porque nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui. O Teu amor nos aquece. O Teu amor, Senhor, nos aproxima. Oh, Jesus, eu oro para que nessa hora o Teu fogo consumidor, Jesus, venha consumir tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é imoralidade. Deus, isso não faz parte da vida dos Teus filhos. Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti. Oh, Deus, nós queremos viver a Tua paz. Nós não queremos viver as malignidades, as maldições. Nós não queremos viver, Pai, as dores do pecado. Nós queremos viver a liberdade do Espírito, porque está escrito: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós verdadeiramente permaneceremos livres nesse lugar, Jesus. Livres nesse lugar, Jesus. Não nos submeteremos de novo a um jugo de escravidão. Não nos submeteremos, Jesus. Fortalece cada coração aqui nessa manhã, Jesus, para que nós possamos, Pai, como eu disse domingo passado, exaltar o Senhor. O motivo de tudo isso, Pai, é para que nós venhamos a exaltar o Teu santo nome. Nós queremos Te exaltar, Jesus. Pai, nós queremos levantar mãos aos céus nessa hora.
E nós queremos te louvar em espírito e em verdade, porque só o Senhor, Pai, só o Senhor é digno de louvor, só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno das nossas mãos ao céu, Jesus. Eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Deus, como teus filhos. Se renda diante dele nessa hora, meu amado. Se renda diante da obra maravilhosa. Adore ele em espírito e em verdade. Oh, Jesus, Jesus. A criação chorou, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. até estremeceu, o sepulcro se abriu. Amor, oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu. Levante suas mãos e diga: pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada superou seu grande amor. Oh morte, onde está? O Rei ressuscitou.
nosso substituto. O nosso substituto. Você pode levantar suas mãos nessa hora e começar a adorar aquele que vive, aquele que reina. Amado, você pode adorar Ele em espírito e em verdade nessa hora. É por Ele que estamos aqui. É por Ele que estamos aqui. Por Tua grande obra, Jesus. Tua grande obra, Pai. Não há mais medo. Não há mais dor. O Senhor nos libertou. O Senhor nos salvou. O Senhor nos comprou. O Senhor nos regenerou, Deus. Justificados fomos. Justificados fomos. Oh, Yarabassu, Yarabasê, Yarabassora. A obra está feita. A obra foi feita. A obra foi feita, Jesus. A obra foi feita, Jesus. Como é que está o seu coração para você comer do pão e tomar do cálice nessa hora? Igreja, isso é a verdadeira Páscoa. Para nós, gentios, predestinados, isso é o verdadeiro sentido da Páscoa. Vou chamar minha esposa, meu pai aqui, para que a gente possa fazer isso juntos em família. A palavra de Deus diz, igreja, e agora isso está fresco no teu coração, que na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos, Ele deu graças, Ele partiu o pão e deu aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Nós não estamos aqui fazendo disso uma cerimônia religiosa. Nós estamos fazendo disso vida, porque este é o corpo de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Ele diz: aquele que comer de mim jamais voltará a ter fome. Quando você comer deste pão, você vai lembrar e você vai tomar posse de toda a obra que Cristo fez, porque você faz parte dos íntimos. Nós temos um acesso à mesa, nós temos um lugar à mesa. Assim como os discípulos estavam em intimidade, nós também estamos nessa manhã. Vamos todos juntos, igreja, comer esse pedaço de pão até que o Senhor volte, para a honra e glória do nome dEle. A palavra diz que naquela mesma noite que o Senhor foi traído, depois dele partir o pão, Ele tomou o cálice em suas mãos. E Jesus, Ele foi muito claro quando Ele disse: este é o meu sangue, que é dado em favor de muitos. Oh, Jesus. Oh, obrigado, Deus. Oh, obrigado, Jesus. Deus, nosso coração se enche de gratidão nesta manhã, Pai. Não éramos merecedores, Jesus. Não éramos merecedores, Pai. Mas não foi por merecimento, foi por graça, Jesus. Foi pela Tua graça, Pai. Foi pela Tua misericórdia, Jesus. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, porque nós nos sentimos amados por Ti, Jesus. Nós nos sentimos, Pai, amados. Não mais um novilho, Jesus. Não
mais um cordeiro, Pai. Tu fostes um cordeiro pascal, Jesus. Tu fostes, Pai, o nosso substituto, Jesus. Não mais com pressa, Jesus, como os judeus. Não mais correndo como os judeus. Hoje nós temos paz, Deus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, Jesus. E o Senhor nos fez sarados. O Senhor disse que seria derramado em favor de muitos. E aqui estamos nós, Pai, nessa manhã de domingo. Fazemos parte, Jesus, dos muitos pelo qual esse sangue foi vertido. Deus, não há alegria maior em nossos corações, Jesus. Por conta do Teu sangue, Pai, nós temos cura. Por conta do Teu sangue nós temos provisão. Por conta do Teu sangue, Pai, todas as nossas necessidades em Ti são supridas, Jesus. Por conta do Teu sangue, Pai, não há mais doença, não há mais maldição, Pai, porque pelas Tuas chagas nós já fomos sarados. Fomos sarados, igreja. Ele disse: o sangue da nova e eterna aliança, o sangue da graça, igreja. Não haverá outra aliança, nós estamos na aliança perfeita. A graça de Deus foi derramada em favor de todos nós. Tomemos todo esse cálice, igreja, com alegria. Não mais um touro, não mais um bezerro, não mais um bode, mas o sangue de Cristo. Tomemos todo esse cálice até que Ele volte para a honra e para a glória do nome de Jesus. Tomemos o cálice. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Levante suas duas mãos e comece a glorificar Jesus. Vamos lá, igreja, vamos encher essa casa de júbilo. Vamos encher essa casa da nossa gratidão. Se você fala em mistérios, essa é a hora de você edificar-se a si mesmo. Vamos, vamos, vamos. Adore, 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 adore. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. A obra foi feita, está consumado. O fim da lei é Cristo. Para a justiça de todos os que creem, o fim da lei é Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos olhos iluminados. Obrigado pelo novo e vivo caminho. Obrigado pelo véu que se rasgou de alto a baixo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela nossa salvação. Obrigado, Jesus, porque nós somos igreja. Obrigado porque nós temos paz. Obrigado pelas promessas consumadas na Tua cruz. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque se nós te pedimos pão, o Senhor não nos dá pedra. O Senhor não nos dá um escorpião. O Senhor não nos dá cobra. Tu és o Pai de amor bondoso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti. Tu és o Pai das luzes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Teu amor nos constrange. Obrigado porque se nós podemos Te amar é porque o Senhor nos amou desde antes da fundação do mundo. Nos elegeu, nos comprou, nos predestinou, nos chamou, nos justificou. Fomos glorificados. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Deus. Oh, a obra está feita, igreja. A obra foi feita. A obra foi completa. A obra foi definitiva. Nós fomos tornados perfeitos. Fomos feitos perfeitos, Deus. Obrigado, Jesus.
estás aqui, Ele está aqui, Ele está entronizado em nosso meio, Ele está no trono de glória do nosso interior. Flui rios de águas vivas, rios de águas vivas. As tuas águas nos lavaram, as tuas águas nos regeneraram. Fomos curados fomos, libertos fomos. Oh, a obra foi feita, Deus. Tua obra foi feita, Deus. Transformando histórias de vidas nessa manhã, igreja. Deus está mudando corações nessa manhã. Nessa hora Ele está inclinando corações que eram como de pedra. Ele está quebrando, Ele está quebrando, Ele está quebrando. Eu vejo como um grande coração, um coração duro, um coração cinza. E eu vejo o Senhor com um martelo quebrando cada parte desse coração. E esse coração, conforme o Senhor vai batendo, e conforme essa ação do Espírito vai acontecendo, a iniquidade vai saindo, pecado vai saindo, e esse coração vai se tornando em um coração puro. Esse coração que era preto, que era cinza, que era duro, agora ele começa a bater. Esse coração começa a bater. Esse coração começa a trazer luz. Eu vejo uma luz forte. Eu vejo Deus transformando no íntimo do coração de um jovem aqui nessa manhã. Eu vejo Deus tirando todo o pecado, Deus tirando toda iniquidade. Eu vejo Deus tirando todo o véu, toda escama. Eu vejo Deus restaurando nessa hora. Eu vejo Deus curando. Eu vejo Deus libertando pessoas do mundo nessa hora. Ele diz: não lute, não lute contra o meu amor, não lute contra a minha graça, não lute. Oh Deus, tão certo quanto há que nós estamos respirando, Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui. O Senhor se move no meio dessas cadeiras, Jesus. Oh Pai, daqui da frente até o fundo, o Teu Espírito está agindo, Deus. O Teu Espírito está agindo, Jesus. Tem pessoas que dizem: eu não sei como eu sinto a manifestação. Você vai sentir agora, em nome de Jesus, um fogo aquecendo dentro de você. A sua mão vai começar agora. Você vai sentir como se tivesse fogo na sua mão. Esse é o Espírito Santo começando a fazer uma obra em você. O Espírito, o fogo do Espírito. O fogo do Espírito, igreja. Ele está queimando dentro de corações aqui nessa manhã. O fogo do Espírito está queimando dentro de corações, dentro de mentes aqui nessa manhã. E Deus está dizendo: não lute contra o meu poder, não lute contra o meu poder. Ele está dizendo: tu és filho meu, tu és filho meu. Você não foi chamado para lá, Ele está dizendo: você foi chamado para cá. Deus está marcando uma vida aqui nessa manhã de uma forma sobrenatural, igreja. É algo sobrenatural que Deus está fazendo. Ele está dizendo: você não veio para um encontro social, você veio para um encontro com a manifestação do meu Espírito. Há um doce Espírito entre nós. Há um doce Espírito entre nós. Essa é a paz que excede o entendimento. Igreja, essa é a paz que excede o entendimento. Essa é a paz que excede o entendimento.
Comece agora a experimentar dessa paz. Você que chegou aqui com medo da sua conta financeira, da sua conta bancária. Você que entrou aqui com medo de não pagar um boleto. Você que entrou aqui com medo de uma sentença de um médico. Você que entrou aqui com medo de um divórcio. Você que entrou aqui com medo de uma demissão. Você que chegou aqui com medo de uma crise. Deus está falando: experimente agora da minha paz. Eu vou lá dou como o mundo não a dá. Existe uma paz que Deus está manifestando aqui nesta manhã. Existe uma paz que você vai ver que é a paz do céu. É a paz dos céus, a paz do Espírito. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Igreja, estava sobre ele. Fomos sarados. Diga com a sua boca: a obra foi feita. Diga: foi definitiva. Diga: uma vez em Cristo para sempre. Diga: eu sou filho, eu serei sempre filho. Diga: o sangue do meu Pai, diga, do meu Cordeiro, aquele que foi o meu substituto, foi vertido em meu lugar. Diga: eu fui comprado por um alto preço. Diga: eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Diga: eu fui comprado na cruz do Calvário. Diga: eu fui comprado, justificado. Diga: minha vida foi paga. Diga: ele pagou a dívida. Diga: ele me comprou do mercado de escravos. Diga: ele me transportou do império das trevas. Diga: hoje eu estou no reino do Filho do amor. Diga: a obra foi feita. Ele diz: tetelestai. Foi consumado, Cristo vive. Foi consumado. Foi consumado. Foi consumado. Ei! Foi consumado. Foi consumado. Foi consumado. Terminado foi. Terminado foi. Terminado foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Diga: o seu grande amor, oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu. A terra estremeceu, declare. E a terra estremeceu. Foi a obra, foi o poder do céu. E nada superou o seu grande amor. Oh morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu, ele vive. Pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre ele vive e ressuscitou. Pra todo sempre, pra sempre exaltado e pra sempre adorado é, e pra sempre ele vive. Ele vive, ele vive, ele vive. Diga mais uma vez: pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre ele vive e ressuscitou. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Dê um brado de vitória a Jesus. Aleluia. E porque ele vive, nós cremos na manhã. Não é dor, não é lamento, não é medo, não é angústia.
mas é gratidão que nós temos no coração. Eu posso terminar esse culto dizendo para você: Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Porque agora você sabe que se tem alguém que vai ter uma Feliz Páscoa, esse alguém é o povo da graça de Deus. Você vai sair daqui hoje radiante. Você vai sair daqui hoje, sabe, com o seu espírito rejubilando. Você vai sair daqui hoje experimentando daquilo que Deus manifestou aqui. E isso vai se estender ao seu domingo, a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta. Porque a obra foi feita e ela é contínua e definitiva. Ai, meu Deus, eu não consigo sair desse mover. Porque Ele... Acha um tom aí, canta comigo. Posso crer, tá lá em cima. No amanhã. É o tom da Elaine, eles me quebram. Porque Ele... Ah, igreja, agora você pode dizer: oh, mas eu bem sei, bem sei, e que a minha vida, ela está onde? Está nas mãos do meu, Ele vive. Vamos, igreja, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não há o que temer. Vamos juntos, vamos juntos. Mas eu sei e que a minha vida, ela está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu declaro que você sai daqui hoje para viver a liberdade, que você sai daqui hoje para viver as mais de 7.000 promessas que é seu direito. Você sai para viver os melhores dias da sua vida com consciência, com paz no coração. E eu declaro que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo, elas serão constantes, elas serão permanentes na vida dos que creem. E aqueles que creem, que vão ter para sempre um descanso, uma feliz Páscoa. Digam amém, 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 amém. Diga glórias a Deus. A nossa vida, igreja, está nas mãos do nosso Rei. Abraça quem está do seu lado e fala: hoje você pode ter a melhor Páscoa, a Páscoa mais feliz da sua vida. Feliz Páscoa, Cristo vive. Até amanhã, culto de oração. Graça e paz a todos.